Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria prosseguir aqui no tema que foi enunciado ali naquela apostila 2 métodos, ilustrando como aquela concepção, sobretudo uspiana, da fidelidade ao texto filosófico é totalmente insuficiente. Não que ela seja errada em si, não, está muito certo. É claro que você tem que se ater aos documentos que você possui, entre os quais a obra escrita do filósofo é o principal. Mas isso nem de longe basta. Na verdade, esse método ele se baseia no pressuposto absolutamente inaceitável, ou no mínimo arriscado, de que o texto filosófico, as obras filosóficas, dão um testemunho suficiente do pensamento do filósofo, ou pelo menos um testemunho fidedigno. E o fato é que ao longo da história nós observamos muitos casos em que o texto antes camufla o pensamento do que o expõe. Isto é uma coisa... Quem se preocupou muito com este aspecto foi Léo Strauss. Léo Strauss fez vários estudos da camuflagem verbal, por exemplo, em Spinoza ou em Maquiavel. E nós, evidentemente, não podemos esquecer que se existe uma camuflagem, se existe um intuito deliberado de dar uma certa impressão enganosa para produzir um efeito social, cultural, histórico, então é claro que o texto por si mesmo, longe dele ser o documento fundamental, ele é apenas a pista inicial do crime. E isso acontece num número assombroso de casos, inclusive alguns celebérrimos, né? E o mais célebre de todos, certamente, é Descartes. Eu creio que nós não estudamos aqui aquela minha apostila sobre Maquiavel. Estudamos nesse curso aqui? Ainda não, né? Então, às vezes, um documento pessoal deixado pelo filósofo chega a ser mais importante do que toda a sua obra publicada, porque ali, às vezes, está a chave da coisa inteira. Existem vários depoimentos que Maquiavel deixou sobre a sua vida, que são absolutamente decisivos para a compreensão da sua obra, e dando indicações que você jamais obteria pelo puro estudo dos textos publicados. Mas a mesma coisa acontece com Descartes, acontece até de uma maneira mais sutil, e posso dizer até quase mais perversa do que no caso de Maquiavel. Eu vou ler aqui um parágrafo que é uma confissão feita por Descartes no tempo em que ele vivia na Holanda. Ele dizia, prestem atenção, infelizmente eu não me lembrei de fazer um PDF desse texto aqui, mas eu vou fazer esses dados, eu estou tirando de um livro espetacular, escrito por, na verdade é um historiador literário, não é um filósofo, chamado Etienne Couvert, C-O-U-V-E-R-T, Etienne com 2 N's, Etienne Couvert. Escreveu uma obra monumental em 4 volumes que chama De la gnose à l'ecumenisme, da gnose ao ecumenismo. E eu estou tirando isso do primeiro volume dele, capítulo 4. Mas esse texto que eu vou citar agora, esse depoimento, ele não é uma coisa desconhecida, já foi citado muitas vezes, mas eu tenho a impressão que o citam mais para colocar uma segunda camada de camuflagem em cima do sentido do que ele está querendo dizer aqui, do que para compreender realmente qual é o objetivo com que Descartes escreve essas palavras. Preste atenção, aspas. Do mesmo modo que os atores prudentes, para que ninguém veja a vergonha que sobe à sua face, se vestem do seu papel, do mesmo modo, no momento em que vou subir à cena do mundo, da qual até agora não fui senão espectador, eu caminho mascarado. Isso aqui é
depoimento importante, porque o que é subir à cena do mundo? Quer dizer, desempenhar um papel público, e, portanto, publicar suas obras, né? Todas as obras de Descartes são de obras já da maturidade, e durante muito tempo levou uma vida relativamente obscura. Então, quando nós perguntamos assim, mas por que Descartes teria necessidade de se esconder precisamente no momento em que ele está se mostrando? Quer dizer, para que subir à cena do mundo se é para se esconder ao mesmo tempo? A explicação convencional, repetida milhares de vezes, é que Descartes tinha medo do Santo Ofício, medo da Inquisição, que pudesse ser acusado de alguma coisa. Então, para evitar isso, ele tinha que mascarar um pouco os seus pensamentos, tá certo? Mas eu acho que isto esta desculpa é inaceitável por dois motivos. Em primeiro lugar, porque Descartes proclama tantas e tantas vezes que o seu objetivo é converter os pagãos e promover a apologia da religião cristã, que dificilmente, à primeira vista, algum inquisidor notaria ali algo de suspeito. E, em segundo lugar, a parte, vamos dizer, mais decisiva do trabalho de Descartes foi toda desempenhada na Holanda, que era um país protestante, onde o Santo Ofício nada poderia fazer contra ele e onde ele era protegido pelas autoridades e por toda a comunidade protestante. A maior parte dos amigos de Descartes eram pastores protestantes. E ele, embora se declarando católico o tempo todo, ele teve, quando ele teve uma filha ilegítima chamada Francine, ele a mandou batizar na igreja protestante. Quer dizer que ele estava muito bem encaixado no ambiente protestante da Holanda e não tinha absolutamente nada a temer do Santo Ofício. Levou muito tempo para que alguém percebesse alguma coisa de errado nas obras de Descartes, né? Claro que houve objeções, mas a periculosidade do que estava ali dentro levou muito tempo para perceber. Então, se ele tinha necessidade de caminhar mascarado, não é por temor de uma represália imediata, mas porque ele tinha algum outro objetivo que não coincidia com, vamos dizer, as finalidades declaradas da sua obra. Então, havia um motivo para a sua camuflagem. Quer dizer, se nós compararmos isso com os depoimentos de Maquiavel, que mais tarde nós vamos ler aqui, eu tenho uma apostila de 50 páginas sobre Maquiavel, que eu já escrevi e reescrevi 50 vezes, toda hora acrescentando uma coisa, colocando outra, e que é um caso assim tão rico e complexo quanto Descartes. E Maquiavel ele tem uma linha numa das suas cartas que ele diz o seguinte: eu jamais digo a verdade tal como eu a vejo, e quando eu encontro alguma verdade eu trato de escondê-la o mais possível para que ninguém a perceba, tá certo? Então isso quer dizer que nem tudo na obra de Maquiavel é mentira, mas para encontrar a verdade lá você vai ter que cavar muito até você saber do que se trata realmente. Primeiro, você saber o que Maquiavel quis dizer realmente, e segundo, se aquilo que ele disse realmente, aquilo que ele quis dizer, coincidia com aquilo que ele acreditava. E, em terceiro lugar, saber se aquilo que ele acreditava coincidia com a verdade tal como estava ao alcance dele ou não. Então você tem 3 camadas que você precisa escavar ali para você entender aonde você está se movendo, né, do que se trata. Em Descartes, exatamente a mesma coisa. Ou seja, compreender o pensamento do autor tal como está expresso nos seus textos não é tudo, porque o que está expresso ali não é o que ele pensava, mas o que ele quis que você pensasse que ele pensava. Essa quer dizer, portanto, vamos dizer, você tem que ler a coisa na clave não só da função denominativa, das 3 funções do Karl Bühler, mas da função expressiva e da função apelativa. Quer dizer, ao mesmo tempo ele está fazendo afirmações sobre a realidade do mundo, sobre a estrutura da realidade, ele está expressando algo que ele sentiu, que ele viu, que ele pensa, e ele está exercendo uma ação na cabeça do leitor. Frequentemente, é natural que as pessoas pensem, tenham como, quase como uma reação espontânea,
acreditar que a clave principal das obras de filosofia é a função denominativa, quer dizer, as obras de filosofia dizem respeito à realidade. Uma obra de filosofia se constitui de sentenças sobre a realidade das coisas. Mas, às vezes, por baixo dessas sentenças sobre a realidade das coisas, você tem não uma visão real que o indivíduo teve, mas algo em que ele quer que você acredite. Isso significa que ele não precisa acreditar totalmente naquilo, pode acreditar só parcialmente, ele quer desencadear um efeito. E quando você lê uma obra de filosofia sob este aspecto, às vezes você descobre que a função apelativa é a que predomina, quer dizer, ela não se trata, vamos dizer, de uma concepção intelectual sobre a realidade, mas se trata de uma ação que está sendo empreendida. Esta ação pode ser tão sutil que os efeitos dela só se manifestam depois de muitos séculos. E somente quando esses efeitos se tornaram visíveis é que você entende o sentido da obra. O sentido, no caso, não significa, não quer dizer o significado das palavras, o significado das sentenças, mas o objetivo, a meta, o espírito que orienta a coisa inteira. E quando que nós devemos procurar este tipo de significado, essa função apelativa do texto, por baixo da função denominativa? Quando você, lendo o texto na pura camada denominativa, isso é, como um conjunto de afirmações sobre a realidade, você esbarra em contradições e impossibilidades, vamos dizer, excessivas. Então, e sobretudo quando, vamos dizer, essas contradições e essas incongruências não podem ser explicadas por inépcia, por incapacidade do autor. Quer dizer, o autor se revela um sujeito inteligentíssimo e ao mesmo tempo coloca ali contradições e incongruências que até uma criança perceberia. Tá certo? Neste caso, então, fala, peraí, ele está escondendo alguma coisa, ele não está dando ponto sem nó, alguma outra coisa ele está querendo. Então, neste caso, você tem que supor que, além do sentido explícito, existe um intuito, uma ação que ele está empreendendo sobre a cabeça do freguês, tá certo? Visando a produzir algum efeito. Pode ser algum efeito político, um efeito cultural, um efeito na ordem religiosa, etc, etc. E no caso de Descartes, esse efeito leva muito tempo para ser produzido. E eu creio que somente a partir do século XIX se torna claro realmente o que é o cartesianismo. Então, dois séculos depois de publicada a obra, então, né? E hoje em dia, então, está mais claro do que nunca. Então, eu vou ler alguns trechos aqui do Etienne Cuvier, que depois eu vou colocar online para vocês. Eu me lembro de ter mencionado já aqui, algumas aulas atrás, a questão quando nós lemos o apostila Os Dois Métodos, eu mencionei os famosos sonhos, né, que Descartes teve, e que diz ele que orientaram então o sentido todo da sua vida filosófica. Tá certo? Então, é preciso admitir que, embora Descartes relate a sua descoberta fundamental, a descoberta do cogito, né, a descoberta da função estruturante do ego, tá certo? O ego como centro e pilar da realidade, embora ele descreva isso como efeito de uma longa pesquisa, de um longo trabalho crítico que ele fez, quando nós voltamos atrás e investigamos esses sonhos, você vê que já está tudo dado ali no sonho. Então, não é que uma coisa exclua a outra, o sujeito pode ter uma inspiração inicial e depois levar um tempo para que aquilo se desenvolva por outros meios. Mas este sonho nos coloca ao mesmo tempo na pista da origem da ideia do cogito e também contém a explicação desse parágrafo onde ele diz que caminha mascarado. Quer dizer, qual a necessidade da máscara? Excluído o temor da Inquisição, que não funcionava na Holanda, então deve ter alguma outra explicação. Então, em 10 de novembro
de 1619, Descartes se encontrava na Suábia, onde teve contato com vários membros de uma seita de tipo rosacruciano, né? E a um desses membros, Isaac Berkman, ele disse o seguinte: eu estava adormecido e você me despertou. Isso quer dizer que provavelmente recebeu algumas iniciações ali que abriram então a mente dele para algo que lhe pareceu ser a verdade. Ele teve uma espécie de iluminação gnóstica. Então, nesse dia 10 de novembro de 1619, ele sonha que um vento impetuoso, sonha que está caminhando para a capela do Colégio de La Flèche, que é um colégio jesuíta onde ele havia estudado, e ele estava indo rezar na capela de La Flèche. E então um vento impetuoso o desvia, né, da igreja. E ele diz que ele estava sendo empurrado em direção à capela por um espírito mau. O espírito mau estava levando a capela para rezar. Então vem um vento impetuoso e o desvia do caminho. E ele diz: este vento era o sinal do Espírito da Verdade, que descia sobre ele para possuí-lo. E daí ele aparece assim no ar um verso: Quod vitae sectabor iter, que caminho de vida eu devo seguir. E logo em seguida aparece também em latim as palavras est et non, sim e não, ao qual ele dá imediatamente uma acepção quase pitagórica, ou também parmenídica, quer dizer, existe o caminho da verdade, o caminho da falsidade. Então, é nesse momento que ele se desvia do Colégio de La Flèche, da capela do Colégio de La Flèche, e experimenta, diz ele, um brusco e súbito deslumbramento. Então, nesse brusco e súbito deslumbramento, é evidente que estavam ali condensadas todas as intuições filosóficas fundamentais que ele iria desenvolver mais tarde. Mas digo, mas onde você já viu um espírito mau conduzir o sujeito à igreja para rezar? Né? E onde já se viu o espírito da verdade desviá-lo da igreja, por qualquer motivo que seja? Então, nós vemos que todo o restante da obra de Descartes é um empreendimento, não digo de demolição da tradição filosófica anterior, porque ele jamais a discute, em parte alguma discute, né? Ele faz exatamente com o leitor o que este vento impetuoso fez com ele. Ele desvia do caminho, chama a atenção para uma outra coisa e você esquece, né, do que você estava indo fazer. Então nós podemos dizer que a tradição aristotélica e escolástica, a partir dessa época, ela não é derrubada, não é discutida, não é contestada, simplesmente ela é desviada. Quer dizer, o sujeito se desvia dela e presta atenção em outras coisas. Então aparecem novos temas, como se diz hoje, um novo paradigma. Um novo paradigma, uma nova chave total interpretativa, na qual as questões discutidas antes cessam de fazer sentido e aparecem então novos problemas, novos temas, que estão mais adequados à situação que a própria mudança de paradigma criou. A mudança de paradigma consiste em tornar você mais adequado a ela própria. Você, como mudou o paradigma, então você vai ter que pensar em outros assuntos, outros temas, levantando outras perguntas que são mais adequadas a essa nova situação que a própria mudança de paradigma criou. É exatamente isso o que faz René Descartes, né? Então,